Fala galera, beleza? Eu sou o Marcelo da Expert e hoje eu tô aqui para mais um Dúvidas e Respostas. E a primeira dúvida é da Dal Silva. Amigo, um corte no médio grave de 200 até 1200 Hz e driver D405 fenólico de 800 a 5000, cortes 24 dB por oitava, terão um cancelamento ou 6 dB a mais? E como que sei que está em fase? Tá, essa pergunta aí foi no vídeo que eu fiz sobre o corte 12 dB por oitava, que ele defasa a fase de 180 graus no ponto de crossover, tá? Seguinte, galera, alto-falantes em fase. Quando eu dou o primeiro sinal nele, os dois cones se movem em fase, certo? Faz sentido? Se eu tenho alto-falantes fora de fase, eles, fora de fase ou fora de polaridade, eles não estão trabalhando junto, tá? Eles estão defasados, certo? Ou eles estão fora de polaridade, enquanto um se move para frente e o outro vem para trás, certo? Então, pela lógica, se eu tenho esses dois alto-falantes aí, ligados num amplificador, positivo, positivo, negativo, negativo, eu tô com eles em fase, certo? Se eu inverto a polaridade, eles estão fora de fase, fora de polaridade, tá? Eles trabalham diferentes, tá? Existe até uma polêmica entre fase e polaridade, tá, galera? Mas, só para vocês entenderem, certo? Se eu ligo um alto-falante invertido, ele se move ao contrário, tá? Não tem problema nenhum ligar o alto-falante invertido, só que ele vai se mover ao contrário. E a maior dúvida do pessoal é em relação à caixa Euclides, que é o alto-falante invertido, e o corte de 24 dB por oitava. Imaginemos que você tem uma caixa normal, tá, uma dutada normal, e um médio grave em cima, certo? Quando eu dou o primeiro sinal, os dois tocam junto. Se eu faço o corte 12 dB por oitava, ele inverte no ponto de crossover 180 graus da fase, certo? Então eu tenho meus alto-falantes fora de fase, certo? Então o que eu faço? Eu inverto a polaridade de uma das vias. Se eu estou usando um corte 24 dB por oitava, eu não tenho esse problema, tá? Agora, se eu estiver usando um corte de 24 dB por oitava e minha caixa for Euclides, o que vai acontecer? Imagina assim, o corte 24 dB por oitava, ele está tocando normal. Se eu inverto o alto-falante, certo? O primeiro movimento vai ser para dentro da caixa, enquanto que o médio para fora, certo? Então, eu terei um cancelamento aí, tá, galera? Então, ó, inverteu o alto-falante, você inverteu a polaridade, certo? Trocou os terminais ali, você inverte a polaridade. Mesma coisa que você fizer no processador, tá? Usou corte 12 dB por oitava, inverte a fase em 180 graus, certo? Então, galera, você tem que ficar nesse jogo aí. Agora, como que eu sei que tá dando certo isso? Como que eu sei que o meu alto-falante tá em fase, tá em polaridade? E agora, meu? Não sei nem o que você tá falando, tô perdido, Marcelo. Cara, seguinte. Suponhamos aí que você tem um grave de 18 polegadas e um médio de 12 polegadas. E o ponto de crossover deles é 150 Hz. Tô fazendo uma suposição, tá, galera? Não importa. Você vai gerar uma frequência, tá? Existem vários aplicativos gratuitos aí que você pode baixar e gerar uma frequência fixa nessa região e colocar no seu sistema, certo? Então, ponto de crossover 150 Hz, eu vou gerar 150 Hz exatos e vou tocar no meu sistema. Aí o que eu faço? Eu inverto a polaridade. Vou lá no meu processador, inverto a polaridade de uma das vias. Opa, inverti. Galera, vocês vão perceber muita diferença, tá? Ou o som vai somar completamente ou ele vai cancelar completamente, tá? Porque exatamente nessa região de 150 Hz, que é o seu ponto de crossover, tanto o grave quanto o médio grave estão falando juntos, né? Então, se eles estão falando juntos e você tira eles de fase ou de polaridade, ele cancela aquela região, certo? Ou ele cancela ou ele entra em fase e soma, certo? Pega aí, gera onde você está cruzando as vias e inverte a polaridade de um. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá, galera? Se preocupem não, que quem não entendeu ainda, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Agora, próxima pergunta aqui, que eu me perdi com o celular.
Do Igor Oliveira. No uso de processador, tenho que deixar a regulagem do player desligados, HPF e em flat? Eu acho que eu já respondi essa pergunta, mas tudo bem. Eu vejo que o pessoal tem muita dúvida nessa parte. Se você tem um processador de áudio, você não precisa de mais nada, tá? Você não precisa de corte de amplificador, você não precisa de bass boost de amplificador, você não precisa de malemar do ganho, tá, galera? Malemar do ganho do amplificador. Mesma coisa para o seu player, tá? Você não precisa do HPF, porque o HPF é a mesma coisa que você tem lá no seu processador. A única diferença é que se você usa o HPF do seu player, ele vai cortar tudo, tá? Ele vai cortar seu sistema completo, porque ele está na entrada. Se você usa o LPF também, tá? Vamos supor que você coloca uma saída sub lá e corta em 80 Hz, seu driver não vai falar, seu Twitter não vai falar nada, entendeu? Ele vai cortar todo o seu sistema. Equalização, mesma coisa. Então eu sugiro que você não use nada, tá? A equalização é a mesma que você tem no processador, e o processador você tem muito mais bandas de equalização. O que os fabricantes colocam no player lá é para pessoas que têm um som mais básico, mais simples, tá? O cara pode fazer um HPF ali, dar uma equalizadinha, dar uma mexidinha no som, tá, galera? O processador é muito mais completo, não precisa mexer no player nem nada, tá? Pode ir tranquilo. Próxima pergunta do Lucas Rocha. Nos woofers invertidos para fora, eu inverto no PX2 ou troco a polaridade nos fios? Ligo o fio negativo e vice-versa, tanto faz. Eu já respondi essa pergunta, tá, galera? Você inverter a polaridade no processador, inverter nos fios do alto-falante é exatamente a mesma coisa, tá? Não se preocupem, é exatamente a mesma coisa. Se vocês quiserem, pode testar aí, certo? Agora, próxima pergunta, Bruno Santos. No uso de PX, eu posso eliminar os capacitores dos drivers e tweeters? Galera, essa é a dúvida de muitos, tá? Criou-se um hábito aí de usar um capacitor no driver e no tweeter, tá? Porque antigamente não existia crossover e tal, processador, então o capacitor era de fácil acesso. Só que, não tá errado não, tá, galera? Você pode usar um capacitor no driver e no tweeter, desde que você respeite algumas regras assim. Quais são as regras? Imagine que eu faço um corte aí de 800 Hz no meu driver, certo? 800 Hz, estou cortando o processador 24 dB por oitava. Se eu coloco um capacitor próximo a 800 Hz, vamos supor um capacitor aí que corta algo em torno aí de 1000 Hz, o que vai acontecer? Ele vai mudar a atenuação no meu corte. Se meu corte era um 24, ele vai ser um 30, 32 dB por oitava, tá? Depende de onde está meu corte ali. Ele vai mudar a atenuação, certo? Ele vai mudar a fase, certo? Ele pode mudar ele vai mudar meu ponto de crossover, tá? Porque eu terminei meu médio em 800, eu comecei meu driver em 800. Só que eu usei um capacitor, ele mudou meu corte, ele mudou meu ponto de crossover, mudou minha fase, ele estragou meu alinhamento, tá? Twitter, mesma coisa, tá, galera? Ele vai mudar meu corte, vai mudar meu ponto de crossover. Agora sim, o que o capacitor traz de benefício pra gente? O capacitor, ele protege contra corrente contínua, tá? Até a sua tensão máxima ali, certo? Até a sua tensão de isolamento. Que no caso, assim, o capacitor 100 por 100, o que ele quer dizer? 100 microfarads por 100 volts, tá? Então ele aguenta até 100 volts, certo? Passou de 100 volts, ele explode. Não sei se vocês já viram algum capacitor explodindo em driver e Twitter. Eu já vi, tá, galera? O pessoal coloca um capacitor um pouco pequeno aí, ele acaba explodindo. Então isso é legal, meu. Suponhamos aí que você tem algum problema no seu sistema, o seu amplificador queime a saída lá e mande corrente contínua, ele pode proteger seu sistema, tá? Ele pode proteger seu sistema. Ou se você tem algum outro problema aí e tal, vamos supor que você está usando corte direto no seu amplificador e ele acaba movendo aquilo que eu já vi, tá, galera? Com o grave, ele moveu o corte ali, você tem um corte ali
de segurança. Ó. Uma segurança bem pequena, tá? Que é um corte de 6 dB por oitava, para quem não sabe, um capacitor. Mas você tem. Agora, outra regra do capacitor. Sabemos que ele é bom, porque ele protege contra corrente contínua. Outra coisa, o corte dele precisa ser menor que o seu corte do processador, tá? Então, se você está cortando ali 1000 Hz no processador, você tem que colocar um corte de 800 abaixo, assim, no seu capacitor, certo? Para calcular o capacitor, se eu não me engano, para você descobrir a frequência de corte para você descobrir a capacitância é 0,159 dividido por frequência de corte, hein? Suponhamos aí 1000 Hz, vezes impedância, certo? Tudo isso vezes 1 milhão, certo? Você vai ter a capacidade do seu capacitor ali em microfarads, tá? E é aproximado, tá, galera? Porque depende aí da impedância. Você sabe que o seu driver às vezes não é 8 ohms puro, assim, entendeu? A impedância muda com a frequência. Então é mais ou menos ali, tá? Então por isso que não pode confiar muito em capacitor como corte de frequência, certo? Precisa confiar mais nele do que como segurança contra corrente contínua, do que corte de frequência. Outra coisa do capacitor. Capacitor do tipo eletrolítico polarizado, ele só filtra meia onda, tá, galera? Não é interessante para áudio, tá? O ideal seria que ele filtrasse tudo. Então o que você faz? Você pega 2 capacitores, liga eles pela perninha negativa, tá? E ele vai virar um capacitor despolarizado. Aí você pode usar no seu sistema, certo? E também, quando você associa os capacitores em série dessa maneira aí, para despolarizar eles, ele muda a sua capacitância, tá? Ele é ao contrário do alto-falante, tá? O alto-falante você liga em série, ele dobra a impedância. O capacitor, você liga em série, ele divide a capacitância, certo? Então você precisa ficar fazendo esses jogos aí para achar a frequência ideal, tá? A frequência abaixo do seu processador, a tensão de isolação correta, associar em série, tá? Porque não é interessante você usar um capacitor polarizado para fazer corte de frequência, porque ele só filtra meia onda. Então é isso aí, galera. Acho que eu vou fazer um vídeo sobre capacitores também, tá? Vou medir no osciloscópio lá, tá? Passar no Smart e mostrar como que é feito o filtro do capacitor também, certo? Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, você deixa o like, comenta, compartilha, mostra pros amigos, ajuda a gente aí, galera. Coloca aqui nos comentários sua dúvida, tá? Já deixa aqui embaixo a sua dúvida que eu posso responder no próximo vídeo, certo? Então é isso aí, galera. Até mais. Valeu!